ele admitiu publicamente, né, Darcy, nós viemos acompanhando toda essa trajetória, ele chegou a admitir publicamente que estava com dificuldades respiratórias e chegou a pedir para um auxiliar fazer a leitura do sermão. Nós viemos acompanhando e, como você já bem explicou e noticiou para os nossos telespectadores, essa presença do Papa, isso trouxe até um pouco de esperança com relação à recuperação dele, mas infelizmente essa notícia acabou por surpreender a todos. É claro, nós seguimos acompanhando e buscando também junto às agências internacionais, também o jornalismo do SBT, mais informações com relação a essa notícia que surpreende a todos e realmente causa muita tristeza para todo mundo, viu, Darlison? E o seguinte, a partir de agora nós temos duas expectativas muito grandes, né? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a confirmação por parte do Vaticano, que deve dar detalhes sobre o funeral do Papa Francisco, né? E aí, é claro que teremos cerimônias no Vaticano, na Praça São Pedro, que é o ponto católico mais importante do mundo, e cerimônias que devem acontecer também na Argentina, país natal do Papa Francisco. E o outro ponto a que eu me referia é um das cerimônias mais tradicionais do mundo católico, que é a escolha do novo Papa, né, quando cardeais e representantes da Igreja Católica do mundo todo se reúnem no Vaticano, né, ficam ali trancados, sem contato com o mundo externo, até que eles possam decidir quem será o sucessor do Papa. É importante a gente lembrar como é que Francisco, né, no caso, ele que tem o seu nome de batismo como Jorge Mário Bergoglio, como ele se tornou Papa, né? Ele se tornou Papa contra a própria vontade, segundo as informações que foram repassadas e contadas várias vezes por Papa Francisco. A carreira de Francisco no catolicismo foi uma escolha, teria sido uma escolha própria do argentino. Ele, que curiosamente foi formado em ciências químicas e professor de literatura, filho de imigrantes italianos, acabou optando por se dedicar aos estudos eclesiásticos. Ele que tinha um perfil jovial e descontraído, gostava de fazer piadas e brincadeiras e tornou-se uma opção popular entre os colegas cardeais e uma escolha, antes de mais nada, conjuntural. Quando o Papa Francisco anunciou o papado, a Igreja Católica vivia então um de seus momentos mais delicados. Se vocês se lembrarem, né, a popularidade em baixa, escândalos de pedofilia envolvendo padres em todo o mundo, foram apenas alguns dos desafios que o Papa Francisco enfrentaria durante o seu papado. A modernidade também levou Francisco a lidar com outros assuntos delicados até então para a Igreja Católica, entre eles os direitos LGBTQIA+, e o sexismo. Papa Francisco foi elogiado por avanços como o de permitir bênçãos de padres a casais do mesmo sexo, colocar mulheres em cargos mais altos no Vaticano e permitir que elas votassem no Sínodo dos Bispos, a reunião em que bispos debatem e decidem questões ideológicas e regimentos internos. Mas também, por outro lado, Papa Francisco, nesse tempo em que ele passou à frente da Igreja Católica, foi criticado também por não avançar menos do que o esperado na questão feminina. Francisco terminou seu papado sem permitir sacerdotes do sexo feminino, reivindicação histórica de parte das católicas. O Papa defendia que apenas cristãos do sexo masculino poderiam ser ordenados para o sacerdócio, usando como base a premissa da Igreja Católica de que Jesus escolheu homens como apóstolos. Eu vou voltar com Abraão Ramos, que segue acompanhando junto comigo essa cobertura especial, assim que a gente tiver novas informações sobre essa cerimônia de despedida, o velório, onde e a que horário deve começar. A última aparição do Papa Francisco foi neste domingo, na celebração da Páscoa. Na mensagem, ele decidiu paz em Gaza e na Ucrânia. Ele apareceu na sacada da Basílica de São Pedro em uma cadeira de rodas, aparentando cansaço, e foi ovacionado pelo público. Francisco acenou e depois fez uma bênção.
No discurso lido pelo chefe de cerimônias do Vaticano, Diego Ravelli, o Papa pediu paz em Gaza, na Ucrânia e em outros conflitos que antecedem pelo mundo.